Meus irmãos, bom dia, que a paz seja com todos. Nós vamos estar trabalhando durante esse mês de junho a respeito da teologia de Paulo, a teologia paulina. Paulo escreveu 13 cartas, melhor, na verdade escreveu mais, só que na Bíblia só tem 13 cartas dele. E nessas cartas, Paulo foi de forma muito criteriosa e ele sempre quis mostrar para os cristãos da igreja primitiva que Jesus Cristo, ele é o que era, o que é e o que há de vir. E sempre quis mostrar para as pessoas que ele é o Cristo, que ele é aquele que é o bom pastor. Por isso que ele escreveu em suas cartas, Nós vamos trabalhar durante esses 3 domingos que estão por vir agora. E no segundo domingo de julho, a respeito disso, a respeito de como Paulo viu Jesus e como ele expressou Jesus nas suas cartas para as igrejas que estavam espalhadas pela Judéia, pela Ásia, pelo território grego, pela Macedônia, todas as igrejas que ele escreveu as cartas, para as igrejas também da Europa, lá na Itália, em Roma. E ele mostrou que Jesus Cristo era o Senhor, era o Cristo, que Jesus Cristo era aquele que estaria por vir no final dos tempos, que era o pastor de todas as ovelhas, e ele é o Salvador. Então, sempre quando você lê essas 13 cartas, você vai encontrar tudo isso. Paulo usou Jesus como chave hermenêutica. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então, não tem outra razão para eu olhar a Bíblia e trazer outras explicações para os irmãos, se não for pegar Jesus como chave hermenêutica para o Novo Testamento, Jesus como chave hermenêutica no Antigo Testamento. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu preciso provar uma coisa, de que as Escrituras se cumpriram. Todos os apóstolos, quando vocês leem as cartas dos apóstolos, e até o próprio Evangelho de Jesus, eles sempre usam o Antigo Testamento. Por quê? Porque eles precisavam mostrar para as pessoas que as Escrituras haviam se cumprido. Eu não sei se vocês sabem que foi Paulo que deu o nome de Jesus Cristo. Na verdade, era Cristo Jesus, ele chamava muito. E aí, quando foi para a Europa, devido à romanização, vem Jesus Cristo. Então, quando você vai ler essas epístolas, você vai aprender muita coisa, as cartas paulinas, as epístolas gerais dos outros apóstolos, elas são enriquecedoras. Elas não conseguem aumentar a sua fé, mas elas conseguem inspirar a sua fé. Como? A partir do momento que você começa a ler, você é inspirado. Porque a sua fé, a fé que você tem, é a fé que vem do Senhor Jesus Cristo. Porque lá em João capítulo 8, versículos 52 e 53, ele começa a falar sobre Abraão, que antes de Abraão ser, ele era. Então, Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da fé de Abraão e da nossa. Por que nós cremos? Por causa de Jesus. Então, ele é o autor e consumador da nossa fé, a fé de Abraão. Abraão creu porque ele sabia que aquele dia que Jesus Cristo estava vivendo aconteceria. Então, eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Só que dentro desses estudos, irmão, tem como apagar essa luz aqui, que eu estou usando óculos e eu não estou enxergando. Essa de baixo aqui, Não tem jeito? Olhar para lá, né? É mesmo. Obrigado. Tá vendo? Sozinho você não faz nada, pô. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com vocês hoje o pensamento escatológico de Paulo de acordo com as epístolas dele. Por que pensamento escatológico? Nos tempos dos apóstolos, nos tempos da igreja, vivia-se uma opressão muito grande. Eu não vou usar slide, pessoal, porque o data show não está funcionando. Não é porque eu não tenho didática, não é porque não está funcionando, não tem como fazer uso deles. Para vocês verem, eu ia passar um vídeo para vocês, mas não tem jeito. Nos tempos dos apóstolos e da igreja, o que acontecia? Existia uma perseguição terrível, um sofrimento terrível. Roma estava oprimindo, desde o ano 63 a.C., Roma havia entrado dentro de Israel, do território daqueles que eles chamam de Palestina,
que ali não é Palestina, porque só por causa dos filisteus que estavam ali, dentro do território, daquele território na parte sudoeste, né? E aí eles chamaram aquilo tudo de Palestina, que lá não é Palestina, mas tudo bem, deixa eles chamarem, né? Porque Palestina, a palavra Palestina, vem da palavra, da raiz de Filistina, que vem de Filisteu, que é Filisteu, Filistina, Palestina. Então, aí aquele território todo foi chamado de Palestina. Quando o Império Romano chegou na Palestina, Pompeu, né? Ele entrou no templo e sacrificou um porco lá dentro, para mostrar que eles não tinham temor e nem respeito pelo Deus de Israel. E também a situação de Israel era complicada. E havia muita opressão e muita pressão sobre o povo, muita cobrança de imposto devido aos cobradores de imposto. Os soldados romanos, eles eram muito agressivos e violentos e opressores. E o povo começou, e quando Jesus veio, aí apareceu opressão maior ainda, porque aí começou o sacerdócio, né, os fariseus, o Império Romano, os cobradores de impostos, oprimir mais ainda a sociedade que já vivia oprimida. E baseado nisso, começou a se escrever inúmeras cartas para as igrejas para poder ajudar o povo a permanecer na fé. Porque o fundo bíblico do Novo Testamento ele é todo escatológico. Desde o primeiro dia que Jesus Cristo se revelou, que ele morreu e ressuscitou, começou o período escatológico, o fim de todas as coisas. O mundo está caminhando para o fim. Então, desde o princípio se tem o fim. Todo o Novo Testamento é de um fundo escatológico. Sempre o Novo Testamento vai mostrar que vai de haver de vir um Messias e que todo esse sofrimento vai acabar. E os apóstolos precisavam inspirar a fé das pessoas. Eles precisavam inspirar a fé das pessoas, porque falar para as pessoas ter fé não era fácil, porque o Salvador deles tinha morrido crucificado. Como é que eu falo para você ter fé se a pessoa que você acredita que vai te salvar morre crucificada? Então eu preciso inspirar as pessoas a acreditarem que elas vale a pena esperar nesse Senhor, vale a pena confiar nele. Então foi isso que foi feito. Paulo, quando escreveu aos Tessalônicos, ele começou a escrever para inspirar a fé desse povo, porque eles estavam muito apavorados, muito preocupados. Como muitos de vocês hoje vivem, muitos de nós hoje vivemos. Nós vivemos debaixo de um governo opressor, né? Não sei se vocês sabem, quem gera pobreza no Brasil é o governo. O governo gera pobreza. Ele transforma as pessoas em pobres, mais pobres a cada dia que passa. Então, o governo, a única serventia que ele tem tido para a população brasileira é para empobrecer a nação, porque é um governo corrupto, então ele empobrece a nação. E nós temos hoje, você vê que as pessoas das igrejas, né, pastores têm tido muitos problemas com igrejas. Por quê? Porque devido ao advento das redes sociais, que em alguns aspectos são muito bons, mas em outro aspecto acaba sendo problemático. Por quê? Membros de igreja ficam o tempo todo no YouTube sem formação alguma, procurando informação. E informação não dá formação. Eu sou professor de história, eu sou professor de teologia, eu sou formado em história e teologia. Se eu olhar o YouTube, isso não vai me afetar tanta coisa, porque eu tenho metodologia para pesquisar e para entender. Mas uma pessoa que não tem metodologia, não tem formação numa área, ela vai ter grandes problemas depois. E isso vai virar para onde? Para a igreja. Pessoas começam a questionar o dízimo, começam a questionar as ofertas, as pregações que se fazem na igreja, porque ele viu no YouTube uma pessoa que não tem o menor compromisso com a sua igreja falando que o seu pastor é ladrão, sem ao menos ele conhecer o seu pastor. Então isso traz muitos pensamentos nas cabeças das pessoas, e nós estamos vivendo um cenário, porque você vê, as pessoas são bombardeadas nas redes sociais com vídeos de últimos dias. Todo mundo está preocupado. Jesus vai voltar, meu negócio, como é que vai fazer? Eu estou ficando rico agora, e Jesus voltar, como é que eu vou terminar, vou desfrutar da minha riqueza? Eu tenho certeza que Jesus voltar hoje, muita gente vai falar, não, Jesus, pode voltar para casa que eu não vou agora, agora que eu fiquei rico, o senhor quer vir buscar eu? Muita gente não vai querer ir. O cara sofreu a vida toda, agora que a coisa ficou boa para ele, ele fala, não. E nós temos tido muitas pessoas também, muitos cristos, muitas pessoas apontando para a vinda de Cristo. No passado, os testemunhas de Jeová fizeram isso, né? Os adventistas fizeram isso. Muitos segmentos, né, de pensamentos religiosos
profetizaram e até marcaram a data da volta do Senhor Jesus. E hoje vocês estão tudo aí também preocupados. Muitos estão preocupados. Talvez vocês não sei, mas a grande maioria da igreja está preocupada sabendo quando é que Jesus vai voltar. E é por isso que eu quero falar para vocês a respeito da teologia paulina, do que Paulo tenta orientar a igreja daquela época, e nós podemos tirar proveito hoje da teologia de Paulo para podermos nos acalmar nossos corações, para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Que o próprio Jesus Cristo falou, lá em Mateus 24, olha o Cristo ali, não, pera, olha ele ali, não, ele está por vir aqui, olha ele está voltando ali, porque as pessoas querem isso acontecer para acabar com a dor delas, de alguma forma ter respostas, e muitas pessoas dentro da igreja moderna, a igreja de hoje, vivem dessa forma também. E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, são cartas maravilhosas para explicar isso. Mas antes de explicar isso, eu quero falar para vocês um pouco sobre essa cidade. Foi a primeira cidade que Paulo escreveu cartas quando ele começou a viajar. Na sua segunda viagem, ele escreveu a primeira carta, das primeiras cartas dele, foi para a igreja de Tessalônica. Tessalonicenses, ela estava situada, ela existe até hoje. Ela está situada no Golfo Termaico. Fica perto da Península Balcânica. Eu não estou falando japonês, não, né? Península Balcânica, sabe onde fica? É onde fica a Grécia, que está perto da Península Itálica, que é a Itália, que fica perto da Península Ibérica, que é a Espanha e Portugal. Então, Tessalônica, a cidade de Tessalônica está nesse golfo, também chamado como Salônica. O nome primitivo da cidade era Terme, ou Terma, que quer dizer fonte de água quente. Cassandro, um dos sucessores de Alexandre o Grande, ele foi residir lá e deu esse nome por causa da sua esposa, para homenagear a sua esposa em honra dela, que o nome dela era Tessalonique. Olha que nome bonito para pôr numa filha, né? Quem for ter filha aí, ó, Tessalonique. Aí que nem uma história do cara, que o pastor foi na fazenda dele, e pregou Jesus para ele, ele creu, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguns anos depois, o pastor voltou lá nessa fazenda e ele falou, pastor, e aí, como é que está a fé, irmão? Pastor, está uma bênção. Meus filhos todos têm nome bíblico. Que bênção, meu irmão. É, pastor, aqui só Jesus, pastor. Aí ele falou, chama seus filhos para mim. Aí chamou todos, aí ficou faltando um. Aí ele falou assim, cara, está faltando? Eu falei, qual? Satanás, pastor. Satanás, cadê você? Esse menino é custoso, pastor. Nunca está na hora que a gente precisa dele. Então, às vezes, as pessoas, por falta de informação, né, usam nomes porque está na Bíblia e acham que tem alguma coisa a ver, né? Que o nome vai fazer diferença na vida da pessoa, sei lá. Paulo, né, com Silas e Timóteo, eles chegaram em Tessalônica de Filipos na segunda viagem missionária e pararam em Anfípolis, a Polônia. Antes de chegar lá, você vai ver isso no livro de Atos, capítulo 17. Ele pregou na sinagoga da cidade, né, o chefe da sinagoga da região, durante pelo menos 3 semanas ele pregou lá. O seu ministério foi de êxito e estabeleceu uma igreja judaica gentílica. Judaica gentílica porque tinha judeu e tinha gentios. Gentil é um termo que vem dos gregos, que significa aquela pessoa que não tem a nacionalidade daquele povo que está em evidência, né? Por isso, quando você vê gentil, é por causa que o tradutor foi grego. Aí ele colocou gentil na Bíblia. Então, ele estabeleceu lá uma igreja judaica gentílica, embora fosse mais formalmente gentílica. Você vai ver isso em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 1 Tessalonicenses. Quando Paulo enfrentou grande perseguição, né, porque os irmãos se levantaram contra ele, ele foi se refugiar em Bereia. Mas os tessalônicos, finalmente, forçaram a saída dele de lá também. Paulo teve que ir embora. Então, assim, o que é escatologia? Talvez você deve ter ouvido falar em escatologia. Escatologia é a doutrina da teologia sistemática que trabalha as últimas coisas. Apesar que hoje nós vemos muita escatologia, muita doutrina
E as pessoas estão sempre olhando para o mundo e não olham para a Bíblia, né? Não tem como você prever Apocalipse, não tem como você ver a teologia apocalíptica se você não olhar para o calendário judaico e as festas judaicas. Você nunca vai interpretar ele corretamente. Sempre você vai fazer interpretações diversas que nunca vão bater e nunca vão dar certo. Mas as pessoas fazem assim e muitos acreditam nisso. Então, nós temos, devido a essa formação de doutrina escatológica, nós temos algumas escolas que vão surgir durante esses períodos, né? Nós temos, assim, inúmeras escolas escatológicas que difundem muitas formas de interpretação desse fim que muitos de nós esperamos que vai acontecer. Nós temos as escolas do milênio, que são os pré-milenistas, nós temos os pré-milenistas históricos, dispensacionalistas, os pós-milenistas, os amilenistas, né? Aqueles que acreditam que o milênio vai ser de acordo com a história, que o milênio vai ser de acordo dispensacionalista, aqueles que são fundamentalistas praticamente, que acreditam que vai ser literalmente, e temos aqueles que acreditam que o milênio vai ser só depois da grande tribulação, ou não vai haver milênio, né? Essas coisas só no mundo espiritual que vai acontecer. E temos também as escolas que trabalham dentro dessa perspectiva milenista, mas também trabalham dentro da perspectiva tribulacionistas, que são os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Quem são os pré-tribulacionistas? Esse pensamento de pré-tribulacionista é aquelas pessoas que acham que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Esse pensamento tem mais ou menos 200 anos que foi criado. Ele não é da época dos apóstolos. É um pensamento que surgiu na Idade Moderna por causa do modernismo, do movimento pós-moderno, movimento modernista. Então vai surgir esse pensamento pré-tribulacionista, que a igreja vai subir antes da tribulação. E temos os pensamentos mais antigos, né, que são aqueles que acreditam que a igreja vai subir no meio da tribulação, que tem alguns que é de Tomás de Aquino, Agostinho, esses caras Eusébio de Cesareia, essa turma toda trabalhou essas ideias. E temos também os pensamentos pós-tribulacionistas, que são mais antigos da igreja primitiva, que achava que a igreja precisava passar por toda essa tribulação, né? Porque a palavra de Deus fala, no último dia eu ressuscitarei vocês, e vocês estarão comigo para sempre, né? Então sempre você vai falar, na última trombeta, nós estamos só esperando soar da última trombeta, nós estamos vivendo o período, dentro das festas judaicas, se você for analisar pelo período bíblico, nós estamos vivendo o período da expiação, onde o sangue foi derramado e está redimindo as pessoas. Depois, o último período é o período das festas dos tabernáculos, que vai ser lá no céu, né? Então, nós estamos vivendo esse período agora. E estamos aguardando a última trombeta tocar, né? A sétima. Nós já passamos lá, nós estamos vivendo o período da sexta. Quando tocar a sétima trombeta, aí o bicho vai pegar. Mas acontece que o apóstolo Paulo, ele vem trabalhar isso com a igreja. E eu posso mostrar para vocês como ele trabalhou, porque isso vai ajudar vocês a descansar a cabeça de vocês, não ficarem ouvindo todo o vento de doutrina que falam por aí. Ai, Jesus está voltando. Ai, Jesus não vai voltar mais. Né? Então vamos lá. Como eu queria ter um data show aqui. Falei para vocês das escatologias criadas pelos períodos diversos, tribulacionista e as escatologia milenista. Eu quero falar para vocês sobre a escatologia paulina. Nós podemos classificar a epístola a primeira, né, aos Tessalonicenses e a segunda Tessalonicenses. Ela está trabalhando a teologia de Paulo, escatológica. Ela é mais forte. Quase todas as cartas de Paulo falam sobre o fim, mas a que mais enfatiza, é mais enfática, é as cartas aos Tessalônicos, a primeira e a segunda carta escrita para esse povo. Como escatologia por conta de seu conteúdo, né, sobre as últimas coisas, como Jesus voltará e como isso se dará. Como devem se portar aqueles que esperam no Senhor. Deixa eu pôr um relógio aqui porque eu não estou enxergando o outro. Estou ruim, vai ficando depois dos 40, você não enxerga mais nada.
Fui revalidar minha carteira esse dia, eu fiquei morrendo de medo de não passar, que eu não estava chegando nada, ainda bem que o médico era idoso e ele ficou com dó de mim e deixou eu passar. Mas eu enxergo para dirigir, só não enxergo de perto. Se ele colocasse perto das letras, eu chegava direitinho. Me colocou 50 metros das letras. Falei, meu Deus, estou enrolado. Então, nós podemos classificar elas como escatológicas por causa do seu conteúdo. Então, é baseado nisso que nós analisamos a teologia paulina. Lógico que Paulo não estava falando assim, eu vou escrever uma teologia aqui. Não, ele queria trabalhar com as pessoas, mas nós que estudamos, classificamos assim. Então, por conta daqueles que esperam como será revelado o inimigo da igreja e do nosso Senhor. Paulo trabalha isso nas suas cartas. Né? Então, assim, Paulo, quanto à sua teologia, ele não se detém a respeito de pensamentos que trabalham a respeito de interpretações fundamentalistas, fundamentadas nos tempos criados pelos homens. Ele não olha pelos tempos criados pelos homens da sua época, mas quando ele anuncia o Senhor Jesus e seus ensinamentos, ele olha para as festas, para os profetas e para as escrituras. Então, Paulo não se baseia nos momentos que eles estão vivendo, ele olha para as festas judaicas, ele olha para as escrituras e para os profetas. Então, baseado nisso, e pelas falas do próprio Senhor Jesus, ele se fundamenta nisso. Por isso, ele não tem perigo nenhum quando ele vai falar sobre o fim das coisas. 1 Tessalonicenses, ele fala procura consolar a igreja, que estava sofrendo e muito preocupada. Ele fala sobre a segunda vinda de Cristo e sobre arrebatamento. E, na segunda carta aos Tessalônicos, ele procura corrigir a igreja que está envolvida com muitas ideias e pensamentos. As pessoas estão vendendo tudo que têm, elas estão acabando com as suas coisas. Né? Isso aconteceu no século XIX, né? Devido a uma crença religiosa de uma turma aí no século XIX, não, no século XX, né? Rutherford, ele preveu a vinda de Cristo e todo mundo começou a vender as coisas dele. Ele comprou uma mansão muito grande, que está até hoje lá nos Estados Unidos, uma imensa mansão baseada nisso. Então, começou a prever a vinda do Senhor Jesus, o povo ficou doido, começou a vender tudo que tinha, começou a doar todos os seus bens, e aí, por causa disso também, em Tessalônica, ele escreve para corrigir o povo, falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus e o dia do Senhor. Como se daria isso? Isso está na Bíblia, é muito simples você entender essas coisas. Tem muita gente preocupada, porque, às vezes, ao invés de ouvir o seu pastor ou ler a Bíblia, nós procuramos, às vezes, fonte de informação que não nos traz formação. Pelo contrário, faz gerar mais dúvida em nossas cabeças ainda. Né? Então, ele fala sobre a segunda volta do Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, ele fala a respeito dos que já morreram, ele fala a respeito dos que ainda vivem, e ele mostra também a voz de comando, o grito do arcanjo e o som da trombeta, e o aparecimento do próprio Senhor Jesus, e os mortos, os primeiros, depois seriam os que estão vivos. E ele ainda fala onde se dará o nosso encontro com o Senhor, que é nas nuvens. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre essas coisas. Então ele está tentando fazer o quê? Ele quer consolar a igreja. Ele quer consolar a igreja. Ele fala a respeito dos que morreram, né? Ele fala de que os que morreram, eles vão ressuscitar. Depois ele fala que os que vivem não vão anteceder, não vão subir primeiro dos que os que já morreram. Eles vão subir depois que os que já morreram ressuscitarem. E ele fala que vai ser tocado, vai ter um grito do arcanjo, que é o comando de voz, e o som da trombeta, anunciando o aparecimento do Senhor Jesus. Quer ver? Vamos ler? Eu vou ler para vocês. Alguém quer ler para mim, por favor? Será que alguém tem a voz forte aí, por favor, para ler? Quero que vocês participem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Eu digo mesmo para cada um de vocês que estão aqui essa manhã, que vocês consolem uns aos outros, dizendo para eles, porque muitas pessoas pedem familiares e sofrem, o que é normal sofrer, né? Não é normal se um familiar seu morrer, você não sofrer, mas que você possa consolar-se, sabendo que se o seu familiar está em Cristo Jesus, ele vai voltar a viver um dia, ele vai ressuscitar.
Os tessalônicos estavam passando pelas mesmas situações, eles estavam preocupados porque haviam morrido pessoas amadas, pessoas queridas, e eles estavam com muitas dúvidas. O que vai acontecer se Jesus voltar? Eles estão mortos. Será que nós vamos subir só? Se Jesus voltar essa semana, Paulo, como é que vai fazer? Pastor, se Jesus voltar, meu filho morreu, meu marido morreu, como é que vai fazer? Eles não vão ver a vinda do Senhor Jesus. E Paulo, ele trabalha de forma muito simples e de forma bem equilibrada para a igreja não se preocupar com aqueles que já morreram, porque o Senhor é poderoso para ressuscitar. Então, um dia se você morrer antes do Senhor Jesus voltar, um dia você vai voltar a viver novamente. Um dia você vai ser transformado. Olha, às vezes a gente pensa assim, né? Escutei alguém falando para mim assim: pastor, eu preciso que Deus me transforme para eu mudar meu temperamento. Eu falei: minha irmã, então você está enrolada. Por quê? Jesus não vai transformar você. Você precisa aprender a se dominar. Se Deus transformar você, sabe o que vai acontecer? O que Ele fez de diferença na sua vida? O Espírito de Deus que habita em você vai fazer você aprender a ter o quê? Domínio. Dominar seu temperamento, dominar suas atitudes, controlar-se para o pecado. Deus só vai transformar você quando você morrer e ressuscitar. Aí você vai deixar de ser carnal e vai ser espiritual. Deus não vai transformar você. A palavra de Deus entrando na sua mente, no seu entendimento, no seu coração, vai ensinar você a se dominar, a se controlar. Você está aí orando para Deus transformar você, Ele vai te matar. Porque para ser transformado só se você morrer e virar anjo, virar espírito. Ele não vai transformar você. A palavra, Deus ele é muito poderoso e sábio em tudo o que Ele fez. O que Ele vai fazer é mudar, fazer com que você tenha consciência de quem você é, para que você se domine. Vai chegar momentos que você vai estourar, vai explodir, mas você precisa fazer o quê? Se dominar. Por causa de quem? Por causa do Espírito. Se não fosse por causa do Espírito, não falava que tem o Espírito Santo, tem domínio próprio. Se fosse mágica, não teria domínio próprio. Para que ter domínio próprio se Deus vai me transformar numa pessoa melhor? A palavra de Deus ela vai entrar no seu coração e vai fazer você aprender a se controlar, a se dominar. Nós tentamos, às vezes, criar um cristianismo mágico, né? Tipo Alice no País das Maravilhas, né? Que tudo é mágico. Mas não é mágico. Tudo é poder de Deus, não é mágica. Eu não quero ser cético. Eu não sou cético. Só que é porque eu leio a Bíblia e eu entendo o que a Bíblia está falando. E aí eu não me iludo com essas coisas. Então, Paulo ele não estava sendo desmotivador para as pessoas. Ele não estava querendo que as pessoas esquecessem os seus entes queridos que haviam morrido. Ele simplesmente queria que as pessoas ficassem tranquilas quanto à vinda do Senhor, que Jesus Cristo era poderoso para trazê-las de volta, para ressuscitá-las, fazendo com que elas até chegassem primeiro ao encontro do Senhor do que aqueles que já estavam vivos. Então Paulo fala sobre isso e ele continua orientando a igreja e ele fala como se dará a segunda volta do Senhor Jesus. Quem sabe como é que Jesus vai voltar? Alguém sabe? Quando Jesus vai voltar? Alguém sabe? Eu sei. Ah, mentira. Eu sei. Eu sei por quê? Porque a Bíblia me ensinou que Jesus Cristo vai voltar dentro de um dado momento. Eu gostaria que alguém abrisse para mim Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. E lê-se, por favor. É interessante, né, que Paulo nunca fala assim, ó, irmão, o pastor está errado. Essa igreja não está com nada, não. Paulo sempre fala o quê? Consolai-vos uns aos outros. Quando o irmão procurar você e tiver alguma dúvida, se você não souber, fala que não sabe. Mas não vai falar para o irmão que dízimo não é de Deus, não, irmão. Eu vi no YouTube. O cara falou para mim lá no YouTube que não era de Deus. Tem coisa que o pastor prega aí que não é de Deus, não. Consola o irmão se você tem dúvida na palavra. Se ele tem dúvida, se você pode fazer isso também, porque às vezes você não sabe também, né? Então, assim, Paulo, quando ele fala da segunda volta de Jesus, ele fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, porque veja bem, sabe quem pode ver o reino dos céus? Isso é uma retórica, só para você pensar, você não precisa de falar.
Sabe quem pode ver o reino dos céus? É só quem está dentro dele. Quem está de fora não consegue ver nada e entender nada. Fica boiando na vida cristã assim, ó, meu Deus do céu. Ai, irmão. Irmão, você não tem uma revelação para mim, irmão? Ai, irmão, o que você acha que Deus está falando nesse sonho meu? Um dia a irmã me procurou falando sobre sonhos, eu falei para ela assim, irmã, nós estamos vivendo num mundo que existe uma névoa de malignidade nesse mundo. E os nossos pensamentos são invadidos o tempo todo. Por isso você precisa estar firme na palavra, para que você não fique assustada. Estava até conversando com o pastor Éder agora há pouco, a respeito de um pastor amigo nosso, que está correndo o risco de perder os dedos, né? E se ele vai suportar isso. E até falei para o pastor Éder, nós somos pessoas experimentadas, pastor. O senhor é experimentado, esse rapaz é experimentado. Eu tenho certeza que se ele perder os dedos do pé dele, ele não vai perder a fé no Senhor e vai continuar sendo pastor do mesmo jeito. Por quê? São pessoas experimentadas. O que abala a gente às vezes é quando você perde um ente querido. Mas ainda assim, se a sua fé estiver firmada no Senhor, você segura a sua onda. Nós, pastores, principalmente a gente que vive de tempo integral, a gente segura uma onda braba, meu irmão. A gente segura uma onda assim que não é fácil. O pastor Eudes passou por uma dificuldade terrível tempos atrás aí, ó. Só fiquei sabendo que eu convivia com ele todos os dias, porque ele nunca reclamou para mim. Nunca ficou chorando, lamentando, achando que Deus não existe. Por quê? Porque são pessoas experimentadas. Pessoas que têm um envolvimento com a palavra continuamente, e essa palavra vai inspirando a fé desses homens. Esses homens começam a ter fé, e quando esses homens pregam aqui em cima, eles começam a inspirar vocês também. Por isso vocês precisam ler a palavra. Para que vocês não sejam batidos por qualquer situação que vocês vivem no mundo, porque nós estamos no mundo. O mundo sempre vai bater com a gente. O próprio Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Quando Jesus Cristo falou assim, Pai, uma coisa eu peço ao Senhor, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Quando fala livrar do mal, não é para não deixar acontecer nada com você. É para não deixar o seu coração se perverter por causa de Satanás. Porque às vezes você passa uma situação difícil na sua vida e você se corrompe. Você passa um problema terrível que Satanás lança no meio dos seus caminhos e seu coração muda em relação ao Senhor. Então Jesus Cristo falou, guarda o coração dessas pessoas, Pai. Não os tire do mundo, mas guarda os corações deles para que Satanás não perverta, não embote e não corrompa os seus corações para que eles não percam a fé e a esperança na vinda do Senhor. Na minha vinda, né? Na vinda do Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender essas coisas. Ouça o pastor da sua igreja, inspire a sua fé nas palavras que ele fala. Porque ele quer inspirar. Ele não pode dar, o pastor não pode fazer você ter mais fé, mas ele pode inspirar a sua fé. Então, quando o mundo se encontrar em paz, sem o Senhor, que o mundo está procurando paz, sem o Senhor, né? Então vai acabar tudo. Os verdadeiros cristãos não serão pegos de surpresa. Por que não? Porque os seus corações bem firmados no Senhor não serão enganados. Haverá discernimento para os que estão na luz, para os que estão dentro do reino de Deus. Haverá discernimento. Pensamentos não serão embotados por esse mundo. E também o apóstolo Paulo fala também na carta que ele escreve, 2 Tessalonicenses, que é uma carta que ele escreve para corrigir os cristãos que estão andando por toda sorte de ventos de doutrina por causa desse mundo, como nós estamos vivendo hoje e somos influenciados o tempo todo por esse mundo. Aí Paulo escreve uma segunda carta para corrigir a igreja. A sua segunda carta escatológica, ele fala sobre o sofrimento dos justos pelo Evangelho. Alguém pode ler para mim 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 3 até o versículo 11? Lê com bastante entonação, força, que nem o pastor Whindersson, o Cristiano fez agora. Por favor, pastor. Amém. Está vendo só? Paulo sempre está tentando consolar a igreja tessalônica, porque eles estão vivendo momentos difíceis, que não são fáceis de se viver e de perseverar na fé. Não é fácil você ter uma fé, ter uma esperança,
sabendo que tudo está se desmoronando, você está sofrendo. Cadê Deus? Cadê Deus? Deus não está olhando para mim? Será que o Senhor não está vendo o que nós estamos passando? Mas é nisso que nós somos glorificados, é nisso que há glória, é quando nós suportamos o sofrimento. Quando nós suportamos o sofrimento e vencemos ele. Então, nesse momento, o Senhor, Ele é o nosso Deus que nos sustenta. Então, ou seja, a vinda do Senhor, ela no momento é só profética. Ninguém sabe o dia certinho, a data, né? A data, o que nós estamos preocupados é com data, né? Naqueles dias não se preocupava muito com essa questão de data, tem muita gente que não sabia nem a idade dele, o cara pergunta, quantos anos você tem? Ah, eu nasci, tem umas 20 primaveras, o cara não sabia primeiro que o cara nem tinha nome, né? Porque o nome era o nome dado da família, do patriarca, ele herdava alguma coisa do patriarca, né? Aí você pergunta, quantos anos você tem? Não sei. Minha idade? Não se preocupava, o povão não preocupava com isso. Quem preocupava muito com isso eram os escribas, eram esses caras que escreviam muito, né? O povo mal sabia a idade dele. Pouco tempo atrás também, aqui no Brasil, era assim também. Se perguntasse que ano o cara nasceu, eu falei assim, rapaz, eu não sou mágico, como é que eu vou saber? Não existia documento, isso não era importante, isso, né? Então, as pessoas olhavam para a vinda do Senhor baseado nas festas judaicas. Tirar uma foto de mim aqui, parece? Ou foi Jesus que brilhou? Então, as profecias a respeito da vinda do Senhor, por enquanto, são só profecias. Ele vai vir, mas por enquanto é só profecia, porque ele não veio ainda. Mas as maldades já estão acontecendo. Os sofrimentos, as dores, né? A angústia, todas essas coisas já estão acontecendo. Então, quando vai dar a vinda do Senhor? Nós queremos saber muito sobre isso. As ações do maligno, ela vai enganar muitas pessoas. Gente, tudo que o mundo quer é paz. Eu tenho certeza que quando o anticristo se manifestar, muitos cristãos vão seguir ele, porque tudo o que os cristãos querem é paz. Por isso que os apóstolos fazem questão de falar que o que precede a vinda do Senhor não é paz, não é alegria para esse mundo. Se esse mundo estiver em paz, é porque o Senhor Jesus Cristo está para voltar e acabar com tudo isso. Porque se você tiver paz nesse mundo, o que mantém você com o Senhor? Se você estiver em paz com esse mundo, é porque você é amigo dele. Tudo o que está acontecendo, se você não tem sido inquietado, sofrendo com dores, angústia, mas você está procurando um jeito de aumentar a sua paz, então porque você não tem tido um conhecimento a respeito do que é Cristo. Eu quero ler para você um texto que fala sobre a segunda vinda do Senhor, como é que ela vai se dar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz assim, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que, quando ele fala rogamos, é porque ele estava com Silas e Timóteo, que trabalharam lá com ele lá. Então, rogamos a vocês que não se deixem abalar e nem se alarmar facilmente, quer por profecias, quer por palavras, quer por cartas supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não se abalem. Se aparecer alguém falando, olha, eis que o Senhor tem falado, eu tive um sonho que me doeu muito, que foi pesadamente para mim, onde o Senhor mostrava a sua vinda, que o Brasil tinha um manto sobre ele. Meus irmãos, não se deixem empolgar por essas coisas. O que mais tem é profeta falando que Jesus vai voltar. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, não se deixem abalar. E as pessoas estão ficando assustadas. Tem gente vendendo, aqui talvez não, mas tem lugares que as pessoas estão vendendo tudo que elas têm. Tem pessoas que estão aí, ó, matando filhos, se matando. É porque essas notícias não saem na mídia. Por quê? Porque tem profetas falando que Deus revelou. Tem um cara aí, um africano, acho que ele é africano mesmo, só que eu não lembro o nome dele agora nesse momento. Ele está aí no mundo todo viajando e no mundo todo profetizando que no fim do mundo.
Esses caras fazem isso e estão muito ricos. Já que o mundo vai acabar, por que esse cara está cobrando para receber, para profetizar? Por que ele está ficando cada dia mais lindo? Ele anda de limusine, ele anda de jatinho. Profeta apocalíptico andando de jatinho e de limusine e recebendo oferta. Se o mundo vai acabar, para que eu quero fazer com isso? E o cara está profetizando e cobrando caro e pedindo muito dinheiro e sendo celebridade. Mas para que eu vou querer ser celebridade de um mundo que está despedaçando? Se eu estou profetizando que o mundo está acabando. E o cara é o mega star das profecias apocalípticas. Então o apóstolo Paulo fala, não se deixe abalar por profecias, por cartas, por muitas coisas. Vou continuar a leitura para vocês. E nem se alarmar facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por cartas supostamente até vinda deles. Se algum dos apóstolos escreverem cartas que vão contra a palavra de Deus, aquilo que foi ensinado por eles mesmos, não se abale por essas coisas. Aí ele fala, vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Viva a sua vida, ama a sua família, ama a sua esposa, ame sua igreja, ame seu pastor. Eu sei que tem gente que é difícil de amar, mas ame a si mesmo. Ame seu pastor. Ame, seja generoso, seja caridoso. Que a sua conta bancária do céu tenha muitas moedas. Porque Jesus disse assim, que tesouros no céu, dinheiro para Deus, sabe o que é? Misericórdia, compaixão, amor, graça, bondade, generosidade. Essas coisas são tesouros do céu. São essas coisas que tornam o cristão rico. Quem tem dinheiro e não tem essas coisas é pobre para Deus. Então, não se deixem abalar. Continue vivendo a sua vida normal, como o pastor dessa igreja já falou várias vezes. Continue sendo um homem de Deus, mulher de Deus. Continue vivendo a sua vida cristã sem se abalar. Ai, o Brasil está desgraça, pastor. Eu vou pegar em armas, vou matar o presidente, vamos acabar com o mundo, vamos detonar tudo. Por quê, meus irmãos? Porque é isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer. Que a igreja não dê fruto, não dê testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus disse assim, se um romano pedir para você andar com ele 1 milha carregando a carga dele, vá 2. Para mostrar que você faz as coisas, não é porque você é obrigado, mas porque você está livre dessas coisas. Então o apóstolo Paulo ele traz uma orientação para a igreja, dizendo para eles, não se alarmem, não fiquem preocupados, não fiquem arrancando os cabelos. Se você entrar no YouTube, no Facebook, está cheio de profeta falando do fim do mundo, gente falando que teve um sonho, que teve isso, teve aquilo. Os caras comem pizza meia-noite, carne de porco, aí vai dormir, sonha com Satanás, sonha com o mundo acabando, e acorda de manhã falando que é revelação de Deus. Meu Deus, Deus falou comigo essa noite, depois que eu comi uma pizza e comi 1 quilo de carne de porco. Deus ia falar com você, não ia falar isso não, ele ia falar para você, meu filho, para de comer que você vai morrer. Então, meus irmãos, continuando aqui, o apóstolo Paulo diz assim, não deixe que ninguém engane você de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, chegando a se assentar no seu santuário, o santuário de Deus, e proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembre de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar sobre essas coisas. Então, quando é que Jesus vai voltar? Jesus só vai voltar, meus irmãos, quando o anticristo se manifestar. O anticristo não é que ele é contra Cristo, é que ele quer ser Cristo. Ele vai se mostrar que ele é o Salvador do mundo e não o que vocês estão esperando. Então, enquanto o anticristo não se manifestar, enquanto o mundo não virar um lugar governado por uma pessoa só,
Jesus não vai pegar você de surpresa. É lógico, ele só vai pegar de surpresa aqueles que não estão em Cristo Jesus e nem conhecem a palavra dele. Porque do jeito que o mundo anda, muitos que estão dentro da igreja, mas não significa que são cristãos, podem ser pegos de surpresa. Então, que vocês possam ser pessoas experimentadas, que vocês possam ser pessoas que estão firmadas na palavra. Um dia alguém chegou em mim e falou para mim assim: pastor, eu tive um sonho, e eu sonhei que um anjo descia do céu e fazia. Eu falei assim: irmã, o que o senhor acha dessas profecias, essas coisas que acontecem? Eu não acho nada, porque se alguma coisa que ensinam, que não bate com a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, pode aparecer um anjo aqui agora na igreja, saindo fogo, com espada na mão e falando: eis que te digo, sabe o que eu vou fazer? Eu falei assim: que bonita visão, mas não significa nada, porque se essa palavra aqui precisar de anjos, precisar de pessoas de fora para consertar ela, para poder orientar as pessoas que ela está equivocada, então não adianta ser cristão. Se alguém aparecer falando coisas que não batem com essa palavra, não se importe se é sinais, prodígios, maravilhas. Nasceu uma ovelha vermelha lá em Israel, ficou todo mundo assustado. Meu Deus do céu, o mundo vai acabar, nasceu a ovelha vermelha que precisava nascer. Não se preocupe com essas coisas, meus irmãos. Ai, meu Deus do céu, o rio Eufrates, de acordo com a Bíblia, ele está secando. Sabe por que ele está secando? Os caras estão irrigando, tirando água dele para irrigar suas lavouras. Não se preocupem com essas coisas. Se preocupem que a palavra do Senhor, que anuncia Jesus Cristo, possa moldar os seus pensamentos. Escute o que o seu pastor fala. Não fica no YouTube, no Facebook, escrevendo besteira e ouvindo besteira. Nos anos 90, esse tipo de problema não atacava os pastores. Atacava era outros, né? Mas esse tipo de problema não atacava, porque o povo não tinha tanta rede social para ficar ouvindo besteira. Então, se você quer ter informação, procure formação primeiro. Venha nas escolas dominical, faça um seminário, né? E escute o que o pastor da sua igreja fala, segue as orientações dele e viva a sua vida tranquilamente. O seu pastor não vai fazer você de bobo. Se você não confia no seu pastor, vai embora da igreja, pô. Que nem muito brasileiro fez. Se eles não confiam no país deles, vão embora. Porque eles não querem lutar mesmo para mudar. Porque o Brasil precisa dos cidadãos serem cidadãos mesmo. A igreja precisa que as pessoas sejam igreja mesmo. Então, façam isso. Frequente as escolas dominicais, faça um curso teológico, um seminário, converse, tem dúvidas, fala com o seu pastor, não vai tirar sua dúvida no YouTube não, porque você não tem informação. Você vai se complicar, você vai arrumar mais problema para você. Uma irmã falou para mim assim: pastor, eu preciso comprar uma Bíblia de estudo, o que o senhor me recomenda? Eu falei: recomendo que você não compre nenhuma, minha irmã. Qual a metodologia você vai usar para poder olhar sua Bíblia de estudo? Como assim? Ué, o cara que escreveu a Bíblia de estudo, ele tem a metodologia dele. Porque as pessoas estão querendo ter muita informação, mas elas não querem estudar para isso. Hoje você vê no Facebook, todo mundo é especialista no Facebook. Todo mundo fala de política, fala de casamento, fala de vida, fala de como viver a vida, mas ninguém sabe nem para eles, às vezes está dando aula no Facebook. Depois que o Facebook veio, todo mundo se tornou especialista. Então, que vocês possam criticar esses pensadores, procurar saber a formação deles, porque informação não dá formação. Amém? Que eu espero que vocês possam estar cada dia firmados na palavra, que vocês entendam que o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta escatológica, que nós chamamos de escatológica porque tem mais de 80% dela tratando de assuntos escatológicos. Ele não escreveu lá, carta de escatológica, não. É por causa do conteúdo que tem nela. Como na próxima aula, você vai ter uma aula sobre teologia pastoral. Por quê? Por causa do conteúdo pastoral que existe nas cartas de 1ª, 2ª e Tito, Timóteo e Tito. Então, quando nós estudamos essas cartas, nós descobrimos todo esse conteúdo. Leia a Bíblia.
No ano passado eu li o Novo Testamento, sabe quantas vezes? 16 vezes. E ouvi mais de 20 vezes, eu acho. Nem lembro, mas que eu escutava todo dia. Então, que você possa inculcar essa palavra na sua cabeça, que você possa ler todos os dias, ler, ouvir todos. Se você não consegue ler, ouça todo dia, até que isso inculque na sua mente. Seja um alienado pela palavra. Mas com sabedoria também, né? Não vai ser tão fundamentalista que você vai sair cortando cabeça de gente, enfiando espada. Foi Deus que mandou fazer guerra. Não. Né? Porque também, se você não tem maturidade, como se diz no ditado, a Bíblia é a mãe de todas as heresias, conforme você lança seu olhar sobre ela. Por isso, ouça seu pastor, frequente a escola dominical, estude, procure se formar, receber formação, e você vai ver como é que as coisas vão mudar na sua cabeça. Você não vai ficar mais assustado com tudo que você ouvir por aí. Tá ok, meus irmãos? Espero que Deus abençoe vocês e que vocês possam ser edificados no Senhor a cada dia. Amém.